Olá, voltamos aqui com Poesia Jurídica, nosso canal aí ligado ao guardiãododireito.org também, trazendo aí as novidades, né, das leis, como é que anda aí os processos, trazendo aqui alguns profissionais sempre para falar de coisas interessantes, numa linguagem que seja acessível para todo mundo também. Seja bem-vinda, doutora Amanda Cardoso. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão da Lei Henri Borel, que chegou aí, a gente sabe que veio num momento importante, inclusive eu penso como uma extensão até um pouco da Maria da Penha, mais voltado à criança e adolescente, né? Mas também tem as suas controvérsias ali que precisam ser ajustadas. Olá, tudo bem, Sara? Primeiramente, muito obrigada pelo convite para falar mais uma vez aqui no Poesia, falar de um tema também muito delicado, né? A última vez foi outro tema muito bacana, é bom trazer essa informação para o público de uma forma muito simples, né, interativa. E estou aqui mais uma vez com um tema super polêmico, mas um tema importante de ser abordado. É um tema que trouxe realmente uma situação muito trágica e precisou vir essa lei, né, para trazer aí algumas penalidades necessárias de proteção à criança. Mas é um tema também que a gente precisa falar para conscientizar, para a gente trazer aí não só as pessoas, né, mas a implicação do judiciário, como é que está no dia a dia, né? E como você bem colocou, realmente essa lei ela veio inspirada, inclusive numa aplicação maior na Maria da Penha, né? Penalizando mais, uma proteção maior para as crianças nos crimes de homicídio. E isso veio cada vez mais se agravando, se utilizando mais essa ferramenta na prática, né? Porque realmente o índice grande de homicídios, enfim, de crimes contra a criança são muito altos, não só, né, em vários outros aspectos. Mas em relação às crianças, por si só, elas são muito vulneráveis, né? Elas ficam num ambiente muito disfuncional, de implicações geralmente de famílias disfuncionais, que estão muito delicadas, precisando de um apoio como um todo, e a criança é que mais afetada, né, nesse contexto. Você acha o seguinte, porque quando a gente fala assim num contexto de Lei Maria da Penha, veio com as medidas protetivas, inclusive com relação à violência doméstica, né? Aliás, em relação à violência doméstica e familiar. E, de fato, a Maria da Penha, ela previa a questão do afastamento, né, para a mulher, uma proteção específica para a mulher, mas ela não vem com esse foco na criança, no filho, que existe um direito de visitação, existe um direito de convivência familiar entre pai e mãe, quando vem aí a lei Henri Borel, que faz um afastamento imediato, por exemplo, de um genitor ou de uma genitora, né, numa situação de violência familiar, eu penso da seguinte forma, é uma extensão talvez aquela violência que acontecia no ambiente familiar para com a mulher, mas que na grande maioria das vezes ela também atingia o menor, né? A criança e o adolescente. Como você bem falou, realmente, a partir de uma contextualização de violência. Há uma violência doméstica, primeiro ponto, né? E essa violência, o índice fala por si só, é claro, que a maioria dos casos, geralmente, acabam acontecendo contra a mulher, né? Então, um índice muito alto de morte de mulheres que sofrem violência é extremamente, assim, significativo. Isso daí, cada vez mais, hoje, que bom é abordado e falado e discutido, porque quantas mulheres não tinham voz, enfim, sofriam de forma calada, num contexto muito perigoso, inclusive, atentatório contra a vida, mas numa questão cultural. Então, elas ficavam num ambiente totalmente violento e não podiam falar. E aí, trazendo esse contexto histórico, já hoje, tudo bem que é descontextualizar, hoje é outra dinâmica, mas o fato é que já se traz dessa questão que a guarda é da mãe. Né? Então, geralmente, a gente parte desse pressuposto em que, quando há uma separação, geralmente num contexto disfuncional, a mãe que fica sobre esses cuidados e proteção dessa criança. E aí, nessa perspectiva, é que a Maria da Penha, como você bem falou, muitas vezes era a mulher que extraía essa ferramenta de proteção, acabou se estendendo por esse contexto. Né? Essa lei é recente, 2022. Claro, tem alguns anos, mas ainda se pensar como um todo. Contemporânea ainda, né? Então, assim, a princípio, foi inspirada de uma proteção, eu acho que normalmente por essa questão. Uma extensão na realidade, porque por mais que você tinha, de repente, um afastamento, uma medida preventiva ali para afastar, às vezes, o genitor, né, o marido do companheiro do lar,
da esposa e da sua companheira, você tinha a criança, você tinha ali que era comum aos dois e que tinha o direito de visitação e muitas vezes era utilizada para ter uma aproximação forçada. Sabe o que acontece? Acontece que era curioso, inclusive, porque quando tinha um contexto que normalmente a gente pensa assim, é muito raro uma separação estar de forma pacífica, amigável, que na verdade deveria, penso eu, né? Eu acho que todo término e rompimento é muito doloroso para todo mundo. E a maturidade, ela tá ali para saber separar o casal nesse momento quando se tem uma criança envolvida. Porque muitas das vezes nessa separação há muita retaliação e a criança é a ferramenta ali de vingança. Então, o que acontece? Penso eu que nesse contexto da medida protetiva, ela veio ali numa abordagem porque havia uma disfunção direcionada à mulher, né? Muitas vezes a violência à mulher, só que ninguém olhava para a criança. Havia um problema de violência muito grave, em que a vítima, ela era unicamente ali a mulher. Ponto. Sim. E aí, nesse contexto em que a vítima era a mulher, e o que a gente fazia com a criança? Porque, vamos supor, a mulher, ela sai, aplica, né, muito bem aplicado, de repente, assim, essa medida protetiva em seu favor, porque é necessário, num ambiente extremamente violento, fisicamente, inclusive. E aí tinha uma medida que não se estendia à criança, porque a criança ela tem que estar protegida do convívio paterno. E quando não era estendida, como é que funcionava? Como era o cuidado e as condições dessa criança? E aí eu acho que tem um outro caso também, né, que a lei vai acabar abordando, porque não é só na situação da separação. Eu penso que ela veio muito para também atingir aquelas situações onde já existe uma separação de fato, casas diferentes, né, e um dos genitores acaba identificando que existe uma violência naquele lar onde se tem a guarda, né? Onde se compartilha a guarda. Eu acho que tem muito a ver com isso. Porque até, por exemplo, o próprio caso do Henri Borel, que deu origem aí a essa movimentação para que saísse essa lei, é isso. É de um contexto de que já existia uma separação e existia um convívio. Então, ela vem muito de encontro à questão do convívio. Brecar convívios que sejam danosos, né? Não, claro, com certeza. É que, assim, eu como advogada de muitos anos, inclusive atuando nessa perspectiva, eu vejo todos os pontos possíveis, inclusive várias vertentes e várias implicações que essa lei tem. E que eu acho a importância de a gente falar sobre isso é muito mais do que a gente discutir orientações, mas trazer essa conscientização para quem utiliza dessa ferramenta em prol de uma proteção, que muitas vezes é válida e legítima em prol de uma proteção do filho, mas tem que ter muita cautela. Então, o objetivo maior é claro que às vezes em situações em que a guarda já está estipulada, a separação, mas ainda assim há uma extensão de retaliação, há uma dificuldade de comunicação para estar numa condição disfuncional, porque a família disfuncional não precisa estar junta. Família disfuncional é pai e mãe que não se comunica, pai e mãe que se utiliza de meios e mecanismos para prejudicar a criança sem perceber, às vezes inconscientemente, sobretudo, ou conscientemente, mas inconscientemente porque mal resolvida a comunicação entre eles, como pai e mãe. Então, é claro, como você bem colocou, não necessariamente precisa estar ali ou oriundo de uma pós-separação rapidamente, mas ainda assim é fato de uma disfuncionalidade, de falta de acompanhamento, enfim, psicológico como um todo, e a partir dali deságua na criança. E essa criança, que a princípio deveria ser principalmente protegida, ela é a mais prejudicada. E o pior, que aí vamos falar dessa implicação, porque quando vem a pessoa e detecta, como você bem falou, uma periculosidade, né, um perigo em relação àquela criança, então qual o que leva ela? Então eu vou lá, e vou na delegacia, vou registrar, e tal. Quando se pega para apurar isso, aí vem o judiciário com muito, precisaria de muito crivo e cautela, porque o afastamento é imediato. O rompimento é muito brusco, abrupto para aquela criança. O que você está querendo dizer, na realidade, é que se essa lei ela não for muito bem acompanhada pelo Poder Judiciário, inclusive com as medidas necessárias de uma perícia psicossocial, tudo isso, ela pode ser utilizada, inclusive, como uma ferramenta de vingança ou coisa parecida? De ambos os lados. Isso. Por exemplo, de um pai que, de repente, se sentiu ofendido pela mãe e a mãe tem a guarda e ele vai lá e fala que a mãe, por exemplo, está agredindo a criança e
como é uma medida imediata, se resolve uma situação de guarda ali que poderia ser discutida. E do outro lado também, às vezes uma mãe que por vingança ou qualquer coisa quer afastar o pai e utiliza essa medida. Assim como eu acho que em todos os aspectos do direito, né? Existem os prós e os contras, não do sentido da lei, mas a utilização dela e por quem está sendo utilizada, né? Então, a penalização, ela é muito agravante também. É como você me falou, e eu tive até no meu TCC, num trabalho de conclusão, eu falei muito sobre isso, sobre a aplicabilidade da lei. Porque o que acontece? Muitas das vezes há uma comoção social que gera ali um fator predominante para criar uma lei que é super necessária, ou às vezes não, que já dá para se reutilizar. O fato é que aquela lei, ela vem, só que não adianta a lei por si só, ela precisa ser bem aplicada. E a aplicabilidade não está só na fiscalização, está ali nós, como operadores do direito, no judiciário, em saber colocar e se posicionar numa lei, que ela vem ali a princípio a proteger. Então, como você colocou, muito mais do que ter uma lei ali, se você não está bem gerenciada por aqueles que estão ali acompanhando, ela pode ter todas as consequências possíveis. E a questão a criança está em desenvolvimento. É indispensável a gente falar que a figura paterna e materna, os dois, são cruciais, são extremamente importantes na vida de uma criança. Isso todo mundo sabe. Então, assim, o desenvolvimento de uma criança e com a figura presente, ali repercute no ser adulto, né? Então, qual é a questão? Se você não tem esse crivo, esse cuidado, o psique dessa criança vai ficar totalmente detonado, porque aquela criança vai falar, não, gente, eu sou o prejuízo, eu sou o motivo do meu pai estar assim, ou da minha mãe estar assim, né, penalizado, porque a implicação da lei, ela é muito grave. Ela entrou como crime hediondo, né? Então, a penalização dela se tornou muito mais severa, inafiançável. Enfim, tem vários fatores, né, que entram e que é muito sério, né? Eu creio que o maior problema é quando ela é mal utilizada para propósitos diversos daqueles que foram para qual ela veio, né? Então, isso pode acontecer? Pode acontecer. O fato é que em situações onde de fato acontece uma agressão, ela vem e resolve. Isso. Porque num ambiente onde uma criança, por exemplo, ela sofre uma agressão e ela vem de uma violência doméstica ali severa, às vezes o tempo que o judiciário leva para tomar uma medida de perícia psicossocial ou de avaliação do caso já pode ser irreversível naquele cenário. Sim, né? Mas eu acredito que essa é a questão. Por exemplo, violência, ela é a forma generalizada de você verificar que há várias conotações. Física, né, psicológica, patrimonial, enfim. Eu tô falando até não só no contexto de criança, mas sexual, enfim. Tem várias formas de você avaliar uma violência. E aí, sim, é claro que é muito difícil a gente pensar que uma violência física é inquestionável, ponto. Né? Até porque por esse também o conselho tutelar acionado e tudo mais. Mas uma violência psicológica, ela é muito sutil, ela é delicada. Então, o afastamento imediato numa violência psicológica é isso que eu vejo na prática, em vários casos em que o escritório trabalhamos, é essa a principal questão que tem que ser muito apurada, entende? Quando recebe esse afastamento imediato, a depender desse crivo e análise da violência, e aí a tipologia, né, o tipo da violência, ela tem que ser apurada com cautela. Porque o estudo psicossocial, inclusive, ele apura toda a contextualização familiar. E ele ali vai apurar a violência psicológica, certo? Porque muitos desses casos também vêm oriundo de uma violência psicológica. Então, quando se chega e apura essa violência, a princípio a fala é unilateral de quem vai abordar, seja quem for. Ela vai trazer uma fala, geralmente às vezes distorcida, manipulada, não importa, ou não, mas ela vem com um contexto que é dela, é único, é do mundo dela, é a partir do que ela entende. E ali sim tem que apurar quem está ali para entender e avaliar qual é a conotação dessa violência. Porque vai ter uma linha muito tênue, né, entre você falar de violência psicológica e uma possível alienação parental. Isso, mas o resquício é para isso. O que acontece? Muitos desses casos vai recair numa alienação, até porque até nas petições a gente coloca isso, a penalização de alienação, mas isso é uma apuração. Só que o que acontece? Como você falou, uma medida de urgência, ela é uma medida de proteção à criança, é prioridade. A gente está falando de um ser ali vulnerável, né?
né? Não que a proteção ela serve para outros casos também de vulnerabilidade, mas é fato que ele é um ser que, para proteger aquela criança, eu vou conceder e assim vai. Só que em que contexto, em que gravidade e que circunstância? Porque a gente tem de um ponto de uma gravidade muito séria, mas de outro de um rompimento muito brusco por uma morosidade de um judiciário que vai demorar e esse afastamento assim, surge. Amanda, eu penso que o ponto principal disso daí é a morosidade. Por quê? Isso. Porque se você pegar de um contexto de violência efetiva, a medida aplicada de imediato para uma apuração posterior, ela salva vidas. Sim. Então, assim, existe, claro que sempre em todos os aspectos vai haver algum caso em que alguém está se beneficiando, utilizando a lei de uma forma errada, para se beneficiar ou para punir alguém. Isso aí pode acontecer? Pode, e acontece. Mas como que você vai identificar isso de imediato? Então, penso que para o judiciário também é complicado, porque você, às vezes, não tem muitos elementos. Sim. Mas aí você arrisca por uma situação de violência que pode gerar efeito morte, e arrisca uma convivência familiar, um afastamento de uma convivência familiar. Até aí, eu até entendo essa medida da aplicação do afastamento imediato. Talvez, num contexto de percentuais, eles sejam mais efetivos. O problema é o seguinte, é o tempo que se demora para, de repente, apurar a realidade sobre os fatos. Aí sim, concordo que isso tem que ser feito de uma forma mais rápida possível para que se evite, de repente, com esse afastamento, que nos casos em que ele seja aplicado de uma forma regular, ou manipulado por um dos lados, possa prejudicar também o afastamento. Sim. Né? Então, o que eu vejo que o grande problema, que talvez até pelo tempo da lei ela ser mais recente e tudo, né? Não estamos falando de muitos anos assim, o mecanismo de apuração disso que seja efetivo, que seja rápido o suficiente para evitar o afastamento prolongado. Isso, é um malabarismo. Eu penso o seguinte, quando cai numa circunstância como essa, realmente, eu não queria nem estar na pele de quem está decidindo. Porque, de um lado, você tem a proteção, que é extremamente importante. E assim, isso é indiscutível. A criança, que ela tá ali. E, de outro, também, mas é um vínculo e também crucial. Porque a gente pensa assim, é para outra parte. Não, não é. É para a criança também. Porque quando se rompe... Esse vínculo já é cientificamente provado na necessidade dele. Isso é inquestionável, o vínculo, a importância do vínculo, de se manter o vínculo. Tanto que nas ações de família, o que é muito falado é a questão da guarda compartilhada, o quão benéfico é quando se tem um bom relacionamento, a questão do convívio, a visitação que tem que ser respeitada para se manter esse vínculo. A lei ela vem por um caso de exceção, né? A gente está falando de uma exceção, de uma violência familiar, uma violência praticada por uma das partes, que pode ser tanto a mulher quanto o homem. O problema todo aí é a gente trabalhando com uma questão da exceção da exceção, porque nós estamos falando de um contexto onde há uma exceção de violência, tá? Porque a gente não pode pegar e falar que todos os casos geram violência. Não. Existe a violência, que já é uma exceção à normalidade. E aí, dentro dessa exceção à normalidade, nós temos uma outra exceção, que são aqueles casos que são manipulados, falseados, para se tornar um instrumento de vingança pessoal. Então, mas aí agora você pensa. Eu até em conversa aqui, é por isso que é bom esse bate-papo, porque... Pensa o seguinte, a pessoa que ela vem até você, inclusive no judiciário tem muita cautela quando guarda e visita nesse sentido. A pessoa que vem até você, ela tá machucada. Tanto ela tá desesperada, aquele contexto para ela já é desesperador. Porque na cabeça dela, às vezes é legítimo e existe. Mas, às vezes, está contaminado, influenciado por vários outros contextos familiar dentro dali. Então, ela já vem ali, certo? Fragilizada. E ela vai contextualizar a partir daquela ótica, certo? Porque muitas das vezes vem documentalmente. Aí, a prova inicial, ela aí é um fator de divisor de águas. Porque se eu venho junto falando uma prova... Um boletim de ocorrência, não um só laudo boletim, médico, um vídeo... Né? Um vídeo, fotos, enfim, todo um contexto que vai maior, aí aquela pessoa, geralmente na delegacia, né, que não tem preparação, ele tem preparação
criminal, ele tem preparação prática, mas ele tem preparação psicológica, no sentido de abraçar e acolher aquela fala e compreender o quão ali é distorcido ou não, ou quão ali está contaminado, influenciado, não tem, né? Então, como você falou, a exceção da exceção. E o que acontece? A exceção é garantir. Só que, quando às vezes aquela pessoa chega até ali, vem com informações e ali ele está ali para aplicar, ele está ali para colocar em prática o que tem ali, a lei. Mas, de fato, ele tem capacidade técnica de apurar e... Não tem. E aí... O que você está querendo dizer é o seguinte, é que quem decide pela aplicação imediata do afastamento não é capacitado para tal, tipo, para teria que ter um a prova. acompanhamento. Por exemplo, eu trabalhei em mulheres que sofrem CDCM, né, aqui em São Paulo, que eu tive muito grande aprendizado, enfim, em proteção de mulheres, que foi um trabalho muito incrível e também muito forte que eu tive, de mulheres que sofriam violência, e eu estava na parte jurídica. Eu era advogada que encaminhava ofícios e tudo mais. Dentro desse trabalho que eu exerci, eu tinha vários setores e profissionais também, o setor psicossocial ali, uma atividade equipe meio multidisciplinar, né? Pronto. Ali a gente tinha um acolhimento inicial de uma mulher e que a gente tinha que ter muito tato de apuração, porque ali a gente emitia encaminhamentos. Eu acho, e era muito discutido em debate dentro do próprio trabalho, do exercício, eu, Amanda, como advogada, eu consigo entender o contexto jurídico e técnico sobre aquilo que ela me narra, inclusive as implicações que tem na separação, guarda, visita e tudo mais, mas psicológico que ela me traz, qual o encaminhamento efetivo que eu consigo fazer com aquela mulher? Cadê o setor psicossocial para trabalhar em conjunto com o acolhimento inicial? Porque as mulheres vêm devastadas, elas vêm, às vezes, em contextos assim inexplicáveis, sangrando. Eu já tive vários casos muito tristes e pesados. E ali, eu abraçar aquilo dali sem expertise psicossocial para entender qual a dinâmica. Agora me diz, uma mera profissional, assim, num contexto, né, de um projeto diferente, né? Eu já tinha essa implicação, mas eu tinha o setor por trás, que eu fazia, eu tinha esse apoio, trabalho, né, em conjunto. Agora, me diz você, uma pessoa do dia a dia, dentro de uma delegacia que tem essa abordagem, aí quando faz o boletim, já dá encaminhamento, porque fala, eles não podem negar. Né? Na delegacia eles falam, não podem, recebe uma denúncia desse jeito, eles têm que encaminhar. E encaminhando, aí a pessoa do juiz que vai lá recebe, sem nenhum crivo, sem nenhum contato, sem nada. Às vezes só com as informações, com alguma coisa defere. Então, eu entendo de extrema importância. Eu acho, e eu aqui ressalto e bato na tecla a necessidade dessa lei. Essa proteção, ela veio aqui e eu concordo, porque realmente, como violência à mulher veio naquela época da Maria da Penha e foi importante, foi significativo, o número reduziu e, enfim, ainda e acho que na verdade é gradativo, e só hoje que a gente está surtindo efeitos. Para a criança também essa inspiração é necessária. Mas como você disse, em qualquer lei, como essa aplicabilidade ela é feita? Como é que quando chega no judiciário essa apuração? O desenrolar do processo. E aí vem um outro ponto, a morosidade. Porque, como falou, o rompimento é imediato. E aí até apurar, ter um estudo psicossocial para verificar e aí sim entender que aquilo é ou não é, que foi... Cadê aquele festival? Já não se perde os dias. Então, mas vamos lá. E acontecendo isso, vamos partir então desse princípio da exceção da exceção. Dos casos em que, de repente, a mãe, por questões pessoais, vai lá e pede uma medida dessa porque ela quer afastar até por uma penalidade. O judiciário vai deferir de imediato, porque ele vai pensar pela regra e vai deferir de imediato essa medida de afastamento. Beleza, vai demorar um tempo, vamos colocar ali um período X, 6 meses, às vezes até mais, para que você tenha uma perícia psicossocial, para que você comece a desenrolar aquilo ali, que você, nessa exceção da exceção, consiga comprovar que aquilo ali não existiu, tá? O que vem depois? O que na realidade era o acusado se torna vítima, certo? E aí? Como que isso desenrola? Porque ali você vai discutir também, à medida que você está comprovando que não houve, que aquilo ali não ocorreu e que foi uma manipulação com outras intenções, você consegue automaticamente comprovar uma alienação parental, inclusive uma falsa denunciação de crime. Sim, mas aí vamos supor, tem ferramentas e mecanismos judiciários que conseguem adaptar esse contexto, a situação e reverter. Mas e esse tempo perdido?
E esse movimento, e a cabeça daquela criança. Você acha mesmo que aquela criança afastada sabe-se lá o que se passa naqueles momentos? Até achando se sentindo culpada, dentre outras coisas que a gente nem sabe, não é psicóloga pra falar. Então, assim, tem muitos contextos drásticos que eles sabem dizer. E aí, esse tempo que se passou, como é que a cabeça... Você acha mesmo que ela vai querer retomar esse vínculo, assim? Como é que esse afastamento vai retomar aquela relação que foi perdida? Ou às vezes danificada de uma maneira que às vezes é irreversível. Já foi. A criança tá ali, é a mais prejudicada. E quando eu falo, sabe, Sara, é engraçado porque eu tô no direito de família, também, muitos casos assim, e eu sempre falo pro meu cliente, o cliente vem até mim, é claro, buscando uma resolução pro caso dele. Eu falo para meus colegas também. E eles falam assim, você tá ali para proteger o interesse do seu cliente, você tá ali para atender o que ele quer. Eu falo assim, não. Necessariamente. Quando envolve uma criança, é claro que eu tô ali para entendendo a dinâmica, mas, sobretudo, proteger aquela criança, porque ela é a mais vulnerável, ela tá ali, ela é foco. Então, o que me cabe é pro meu cliente discutir, conversar com ele mesmo, no que eu entender ali, pra gente chegar ao meio termo que proteja ela. Mas nunca eu vou olhar aquele processo olhando a criança como mero objeto. Entendi. Objeto de ganho naquela causa. É uma pessoa que está ali, sobretudo envolvida, que precisa de proteção. Então, quando se pega um caso, você lida com pessoas, você lida com vidas que é extremamente complicada, delicada. Então, você tem que ter muita articulação com o seu cliente, muita técnica processual e muita expertise para conduzir um processo como esse. Não é fácil. Porque ali a gente está pegando situações em que envolve um ser que não volta atrás. E como é que faz? Não volta, já foi. Então, é nisso que eu trago aqui esse bate-papo. E eu acho um tema, assim, o que eu tenho, né, observado uma crescente. E uma crescente que é natural, de pessoas, e que eu falo que, no geral, não necessariamente, mas de pessoas que saíram de uma relação, né, amarguradas. O que você está dizendo é que você conseguiu identificar, até na vida prática da advocacia, que existe uma crescente em relação à utilização dessa norma como um mecanismo de vingança ou de retaliação. E eu acredito que todo mundo, claro, mais a criança, mas todo mundo acaba sendo vítima. É muito difícil também chegar para a pessoa que sente-se injustiçada, seja um outro, e falar assim, o outro é vítima, o outro também é. Porque ele vai ali sem entender do direito. Ele vai ali apenas vivenciado dessa dor, seja qual for, que a gente não sabe. Isso é muito peculiar de cada família. Mas ele vem ali apresentar, porque na cabeça dele ou é proteção ou não é, não importa. Mas aquela pessoa não entende da lei. Ela não entende ali. Ela precisa de uma orientação, de uma proteção. Mas o que ela vai conduzir da princípio do clamor, do calor sentimental. E aí vem todas as implicações, que aí depois até ela... Nossa, o que aconteceu? Mas já foi. Ela tá ali envolvida. E aí a gente tá falando de um filho, de um ser, enfim. Então, eu acho que o que eu tenho observado, apesar, mais uma vez, de proteger a lei, de entender a necessidade, realmente eu acho que o desconhecimento, a falta de orientação, a falta de cautela pra gente debater assuntos como esse. E de trazer, assim, aquela mãe ou pai que tá numa situação, olha, eu entendo, mas... Qual é a situação e circunstância que você vai colocar seu filho? Você acha que o afastamento é um mecanismo? Entendeu? Trazer a conscientização para aquela pessoa que veio buscando uma proteção. Ou não importa, mas a gente entende ou espera-se, porque a lei ela é para isso. Então ela vem em busca de uma proteção, mas ela é totalmente desorientada. Então, talvez será que ela sabe de fato qual é a implicação, qual é o efeito e a repercussão disso na vida do próprio filho? Eu acho que a gente vai ter um grande caminho ainda pela frente para poder traçar, o legislativo, inclusive, entender melhor, tentar criar outros mecanismos para que possa identificar cada caso de uma forma mais rápida e dar mais agilidade para esses processos, né? Esperamos que sim. Sim, com certeza, né? Também. Isso aí, gente. Obrigada, viu, Amanda, pela sua participação aqui no Poesia Jurídica. E é isso, gente. Siga a gente aí, clica no sininho, siga lá também as páginas lá do guardiãododireito.org. Procura a doutora Amanda lá que ela vai resolver o seu problema também. Sara, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estou aqui à disposição. No que precisar, só chama pra gente debater de novo. É isso aí. Tchau, Um abraço. Tchau, tchau.